galera, estamos chegando para o quarto e último vídeo da série Os Atributos de Deus, de Salmos de número 139. Hoje nós vamos abordar o atributo onipotência de Deus. Do verso 1 ao verso 6 falamos sobre a onisciência de Deus. Do verso 7 ao verso de número 12 falamos sobre a onipresença de Deus. Agora do verso de número 13 ao verso de número 18 nós vamos falar a respeito da onipotência de Deus. Mas antes de irmos ao conteúdo, já se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E vem com a gente para crescermos em graça e conhecimento da palavra de Deus. Salmos 139, verso 7 ao verso 13 ao verso 18, está escrito assim: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria como o maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Agora Davi está refletindo a respeito da onipotência de Deus. Primeiro ele meditou sobre a onisciência, depois meditou sobre a onipresença e agora ele está refletindo a respeito da onipotência de Deus. E logo no verso 13 ele já começa admirando a forma com que ele foi criado em detalhes, com o qual ele foi formado por Deus. O verso 13 está escrito: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Ele está dizendo que os seus órgãos internos, cada milímetro, cada detalhe foi planejado por Deus, foi poderosamente feito com detalhes, com cuidado pelo próprio Deus. Tu me formastes com cuidado, me formastes com detalhe, possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Verso 14, ele diz a forma com que sobrenaturalmente, esplêndida, deslumbrante ou brilhante ele foi formado. Verso 14, eu te louvarei. Ele está aqui louvando a Deus porque de um modo assombroso, de um modo terrível, de um modo maravilhoso, um modo brilhante, ele foi formado pelas mãos poderosas do Senhor. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe o muito bem. Ele está aqui contemplando a beleza da criação, a natureza, e está dizendo: é maravilhoso a criação de Deus, é maravilhosa a criação do Senhor, tudo aquilo que Deus fez, as suas obras, a sua perfeição, o seu cuidado, a sua atenção nos detalhes, tudo isso reflete o que? O poder de Deus no fazer, no realizar, no cuidado, o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre a sua vida e sobre a criação. No verso 15, ele traz a ideia de que Deus o formou como que artesanalmente, assim como ele fez com o primeiro homem da criação. O verso 15 está escrito: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Esse termo entretecido como nas profundezas da terra, ele está se referindo à primeira criação, à criação do primeiro homem, quando do pó da terra, do barro, Deus ele modelou o boneco e deu-lhe fôlego de vida. Ele está dizendo que o Senhor, assim como fez artesanalmente a Adão, assim também ele sentia-se feito artesanalmente pela mão do próprio Deus. Deus o projetou, Deus o planejou, Deus o formou em detalhes, em cuidados mínimos. O verso 16, ele diz que antes que ele fosse formado, Deus já o conhecia. Verso 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, antes que houvesse matéria.
Antes que houvesse substância, o Senhor já havia o corpo de Davi, o Senhor já enxergava a Davi, o Senhor já cuidava de Davi. Esse é o seu poder, essa é a sua maestria, a sua grandeza. Antes da história existir, Deus já havia estabelecido os dias de Davi. O verso 16 ainda diz: e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Davi está aqui meditando e está refletindo a respeito do fato de que antes que os seus dias já se passassem, Deus os já havia estabelecido, dando-nos o entender de que Deus, no seu poder, Ele estabelece os tempos, as estações. Ele manda na história. A história é da forma como é, porque Deus estabelece a história. Antes que Davi existisse, Deus já havia determinado os seus dias sobre a face da terra. O poder de Deus sobre a criação, o poder de Deus sobre a história, o poder de Deus sobre todas as coisas. É isso a qual Davi aqui nos está trazendo a meditação. No verso 17, ele traz a grandeza da revelação, a grandeza dos pensamentos de Deus, quando ele fala: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, ou seja, a tua revelação, quão grande é a soma deles. Verso 18, as ações de Deus são mais inumeráveis do que a areia do mar. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Davi está dizendo que a intervenção de Deus na criação, na história, no universo, ela é nítida, ela é clara. Sem a mão poderosa de Deus, nada do que foi feito haveria de se fazer. Tudo foi constituído, tudo foi construído pela mão cuidadosa do próprio Deus. Assim como a sua própria vida, quando ele diz que ele foi formado, assim como o primeiro homem fora formado artesanalmente, em detalhes e em cuidado. Um Deus que faz o grande, faz o macro, é o Deus também que faz em detalhes o micro. Deus cuida do grande, assim como também ele cuida do pequeno. Assim nós chegamos então à conclusão dessa exposição a respeito do Salmo 139, onde nós meditamos a respeito dos três atributos ali presentes de Deus: a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Para fecharmos então, concluirmos o Salmo, fica faltando do verso 19 ao verso 24, que nós vamos dar um spoiler aqui rápido para concluirmos essa exposição. Do verso 19 ao 20, nós temos a justiça de Deus sendo ali declarada. Do verso 21 ao 22, vemos Davi colocando os inimigos de Deus como sendo também seus inimigos. Então Davi considera seus inimigos aqueles as quais também são inimigos de Deus. E do verso 23 ao verso 24, Davi, diante dos atributos de Deus, ele faz uma oração ao Senhor. Ele faz um pedido ao Senhor. E eu quero fazer essa oração aqui justamente contigo na leitura do texto. O verso 23 e o verso 24 está dito assim: sonda-me, ó Deus, e me conheces. Davi, ele meditando a respeito dos atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, agora ele vai orar dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja também a nossa oração. Que nós possamos, assim como Davi, meditar a respeito da grandeza de Deus, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, da sua eternidade. E meditando nestas coisas, nós possamos fazer a oração que fez Davi, pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração, que conheça os nossos pensamentos, que prove a nossa mente, que veja se há em nós algum caminho mau e que nos guie pelo caminho eterno, pelo caminho da eternidade. Que essa seja a nossa oração, que o Espírito Santo possa fazer isso, para que nós possamos ser guiados, para que nós possamos ser direcionados pelas mãos do próprio Deus. Essa é a exposição do Salmo 139, espero que tenha ficado bem esclarecido e que de alguma maneira o Senhor possa falar também o seu coração por intermédio dessa palavra.
Deus abençoe a sua vida e nós continuamos a crescer em graça e conhecimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.